Olá, estamos de volta. No vídeo anterior, a gente falou sobre a construção da resiliência na criança. E a gente repetiu várias vezes a palavra apego. E eu terminei perguntando, mas afinal de contas, o que é apego? Quando a gente estuda psicologia, o nome do apego, o autor que estudou, que se dedicou a isso, o nome do apego para quem estuda psicologia é Bowlby. E ele tem uma trilogia que é Apego, Perda e Separação, que todo estudante de psicologia conhece, pelo menos de ouvir falar, mas que deve conhecer mais do que de ouvir falar. É um estudo ao qual a gente precisa se dedicar. E o Bowlby, ele fala, é essencial para a saúde mental do bebê e da criança pequena que ela vivencie uma relação calorosa, íntima e contínua com a sua mãe ou com uma substituta dessa sua mãe, na qual ambas encontrem satisfação e prazer. Então, o Bowlby, que é o cara do apego, ele fala que é preciso haver uma pessoa estável, né? Uma pessoa basicamente exclusiva, não é? Aquela pessoa que a criança possa reconhecer como sua cuidadora. Pode ser a mãe biológica, pode ser a mãe adotiva, pode ser uma cuidadora, mas uma pessoa que fique ali, que esteja ali, que cuide da criança e que as duas, né, tanto o adulto cuidador quanto a criança, sintam satisfação e prazer. Então, uma das coisas que a gente discute de um apego patológico, a não construção desta primeira relação como referência, como protetora, como precursora de um bom desenvolvimento, é a criança institucionalizada, que ela é bem cuidada, né? Ela pode ser bem cuidada, as necessidades são satisfeitas, ela é alimentada, ela é aquecida, ela é refrescada, dependendo, né, do clima, ela toma banho, sua posição é modificada, mas aquelas pessoas ali que cuidam dela são várias, e cada uma com seu estilo, cada uma com seu tom de voz, cada uma com seu ritmo, cada uma com seu estilo mesmo, e também não há essa relação de troca de prazer, não é uma relação prazerosa ou não se aprofunda, né, essa relação prazerosa que é desejável, que é necessário que haja entre a criança, o bebê, a criança pequena e o seu cuidador, a sua cuidadora. Também nos tempos atuais, né, nós estamos vivendo, convivendo, conhecendo vários modelos de família. E não é essa questão, não é uma discussão de cunho moral ou religioso, mas mesmo que com todas essas modificações, tenhamos agora famílias compostas por 2 homens ou por 2 mulheres, como sendo as funções materna e paterna desses bebês, dessas crianças pequenas, a necessidade que importa satisfazer é essa, que a criança seja bem cuidada, que ela tenha as suas necessidades satisfeitas e não só necessidades de sobrevivência, mas também as necessidades de estimulação, as necessidades emocionais, a necessidade de calor, de afeto, de intimidade e de confiança, né? Porque, lembrem-se, a gente falou no vídeo anterior, né? É através dessa primeira relação boa que a criança vai aprender. O mundo é um lugar legal e eu sou uma pessoa legal nesse mundo. Eu posso ser feliz e eu posso contribuir
para que o mundo seja cada vez melhor. Então, apego é isso, é esse sentimento que também entrou em moda, né? Essa palavra entrou em moda, mas é esse sentimento que os psicólogos já conhecem de muito tempo, de pertencimento, de estar num lugar, de ser daquele lugar, de ser reconhecido como alguém ali naquele lugar que tem valor e que recebe coisas, né, atenção, cuidados que também têm valor. Então, tanto essa primeira relação ensina para a criança que ela tem valor, quanto ensina para ela que o outro, aquele que cuida, também tem valor. Então, essa relação é uma relação inaugural, não é? E que marca a nossa vida. Nós todos trazemos a marca dessa relação inaugural. Ela é importantíssima. É aí que se constrói, não é? Que se vive, que se experimenta esse apego, essa sensação de pertencimento, e com eles se constrói, não é? A capacidade de ser resiliente. Então vejam o tanto que isso é importante. Falando de uma maneira muito simples, muito popular, eu nunca deixo de me lembrar desta música do Engenheiros do Havaí quando eu falo nesse tema. Porque o Engenheiros tem uma música que fala: você precisa de alguém que te dê segurança, senão você dança. Né? Então é a mesma coisa que o Bowlby falou, né? Que a criança pequena, para que ela tenha saúde mental, o bebê e a criança pequena precisam vivenciar uma relação calorosa, íntima e contínua. E o engenheiro diz: você precisa de alguém que te dê segurança, senão você dança. E o que isso quer dizer? Por que isso nos interessa tanto? Né? As experiências das crianças pequenas com mães e pais sensíveis, capazes de aceitar e de dar apoio, abrem uma trajetória de desenvolvimento psicossocial positivo para a criança. Essas experiências, tanto no campo do apego quanto no campo da exploração, são as raízes de modelos seguros de relações íntimas e de uma saudável autoconfiança no campo acadêmico. Elas vão acompanhar essas crianças até a idade adulta. Então, tão importante quanto o apego é a exploração. Então, o apego a gente já falou bastante. A exploração, o que é isso? O que é explorar? Então, explorar é deixar que a criança pequena, mesmo o bebê, tenha no berço estímulos. Então, uma caminha macia, protegida para ela não enfiar a perninha, não agarrar na grade, não enfiar a cabeça, né? Protegida, não super, né? Que ela fique cercada e sufocada por muitos objetos, por muitos enfeites, mas protegida na medida, né? Coisinhas penduradas, estímulos para que com o desenvolvimento ela comece a perceber o mundo. A criança nasce sem enxergar, né, adequadamente, mas ela vai evoluindo, essa evolução é muito rápida. Então, estímulos, coisas um pouquinho mais para frente que ela possa pegar, que ela possa levar à boca sem perigo, porque ela vai levar. Porque essa é a primeira relação dela com tudo que ela conhece, é levar à boca, né? Ser oferecida a essa criança uma variedade, né, de contatos. Então, olhar para ela, falar com ela, sorrir para ela, a hora que você vai pegá-la para trocar, a hora que você vai dar banho, a hora que você vai amamentar. Isso vai iniciando o que a gente chama de exploração. Eu costumo sugerir
né, para os pais, para as mães de bebês, que conversem com o bebê, né, que chegando da maternidade, entrem em casa e apresentem a casa para o bebê. As pessoas às vezes falam, mas ele não vai se dar conta disso. Só que há um movimento da sua parte, né, da parte do adulto, de já trabalhar, já ir começando a trabalhar com a criança essa porta que se abre para a exploração. Então, olha, você chegar com a criança e falar, fulano, seja bem-vindo à nossa casa, seja bem-vindo à nossa família, essa é a nossa casa, esse é o seu quarto, e essa é a sua cama, esse é seu irmão, essa é a sua irmã. Essa coisa, o Caetano Veloso tem uma música, né, que ele fala disso, que ele dá as boas-vindas e fala a família toda dando as boas-vindas. Não é por acaso, não é só poesia, não, é muito importante. Então, que a criança tenha espaço, né? Quando ela se senta, que ela tenha o que ver, não é porque mudou a posição pela primeira vez, então muda a perspectiva e aí muda o mundo, mas que ela tenha o que ver. Depois, quando ela fica de pé, que ela tenha lugares onde ela possa se apoiar e que não ofereçam perigo, né? Porque se ela se apoia numa cadeira de rodinha, a cadeira anda, isso é um perigo, mas ela precisa ter possibilidades de explorar o ambiente. Ah, isso quer dizer que é para você tirar tudo do lugar? Olha, cada criança é de um jeito. Há famílias que relatam que criaram o primeiro filho sem tirar uma porcelana da mesinha de centro da sala. No segundo, tiveram que tirar a mesa, porque a criança era muito mais atirada, era muito mais corajosa e se lançava mais. Então, não existe uma receita, mas o que é importante, o que é básico, que essa criança possa explorar, que seja oferecida para ela a chance de estar ao ar livre, né, maiorzinha, quando ela começa a andar, que ela possa descobrir diferentes texturas onde ela pisa, coisas diferentes que ela pega. Esses exercícios são precursores da curiosidade acadêmica. Né? Essa criança que pode explorar o mundo, que pode descobrir diferentes texturas onde pisar, coisas diferentes que ela pegue, de tamanhos diferentes, de tato diferente, de sabor diferente. Essa criança, ela se abre para a curiosidade, para a exploração, para o conhecimento. Isso é muito importante. Então, deixar a criança comer com a própria mãozinha, deixá-la experimentar coisas, não é? Sabores diferentes. Claro, você precisa de orientação e nós temos hoje acesso a uma infinidade, não é? De informações seguras, confiáveis, científicas a respeito de alimentação. Temos nutricionistas que se especializam nisso e elas são acessíveis, né? Elas estão na mídia e a gente pode então saber. Eu fico observando os meus sobrinhos netos comem sozinhos desde pequenininho, é uma sujeira, né? Outro dia a gente recebeu um vídeo da minha sobrinha comendo pitaia. Ela estava toda da cor da pitaia. Não, mas isso é lavável, né? A criança é lavável, a mesa, né? O talher, a roupa. E isso é importante para a criança. As diferentes texturas dos alimentos, o reconhecimento de sabores e a descoberta das preferências. Todos nós temos preferências. Então, é muito importante que a gente dê à criança a oportunidade de explorar, de conhecer, obviamente, com a segurança que ela precisa em cada fase do seu desenvolvimento, né? Mas também com a possibilidade de ultrapassar, né? De ir além, porque é assim que se desenvolve. Então,
esse conhecimento, né, de todas essas coisas que ela vai explorando, do espaço onde ela vive, né, das diferentes texturas, tamanhos, pesos, sabores, são os precursores do interesse científico, da curiosidade pelo conhecimento, pela aprendizagem. Então a gente diz que você estimula muito mais a inteligência da criança, dando a ela oportunidade de explorar tanto o próprio corpo quanto o próprio espaço e tudo o que ela tem ao seu alcance, desde que adequado para a sua faixa de desenvolvimento, do que colocando essa criança muito cedo na aula, na escola, na aula particular, no suporte, na estimulação, no inglês, no balé, na natação, tudo ao mesmo tempo para que ela se desenvolva. Assim, ela começa a se desenvolver e ela se desenvolve, inclusive do ponto de vista intelectual, podendo viver adequadamente, em segurança, cada fase do seu desenvolvimento. Isso é muito importante. Para que ela possa fazer isso, ela tem que estar segura da sua figura de referência, do seu apego. E as primeiras figuras de apego são a mãe ou a cuidadora, o pai, e aí vão aparecendo, vão entrando as outras pessoas da família. É muito interessante que a gente coloque isso, né, porque muitos homens, têm dificuldade de saber qual é o seu lugar na vida do bebê. Então, o primeiro apego, o apego por excelência, é a mãe, porque ela amamenta, porque ela tem um vínculo físico com essa criança, um vínculo que a acompanhou, né, durante 9 meses. Então, ela é o primeiro apego. E nesse primeiro momento, a tarefa do pai, a forma como o pai pode se fazer presente e importantíssimo para a vida da criança é apoiar essa mãe para que ela possa se dedicar a esse filho. Porque olha, esse bebê não fala e a mãe vai precisar de uma certa regressão, de uma certa saída, né, dessa vida social para que ela consiga entender, identificar cada choro da criança, cada modificação da criança e aí ela vai poder fazer isso com mais tranquilidade se ela tiver o pai e às vezes uma outra figura de apoio, a própria mãe ou a sogra, para fazer aquilo que outros podem fazer. Né? Então, outras pessoas podem fazer comida, podem lavar a roupa do bebê, podem limpar a casa, podem fazer as coisas que se faz fora de casa, podem levar a criança maior para a escola, para um passeio, para um sorvete, podem brincar. Não que a mãe não vá dar confiança para a criança mais velha, mas que as coisas estejam sendo feitas para que essa mãe possa se dedicar quase exclusivamente, quase perfeitamente ao bebê é importantíssimo. E esse papel do pai não é um papel secundário, é um papel essencial para que essa mãe possa ser aquela mãe que o Winnicott chama mãe suficientemente boa, que tem uma adaptação quase perfeita às necessidades do bebê e que aos poucos vai diminuindo essa exclusividade e vá possibilitando, não é? Vá acreditando na evolução do bebê e deixando que ele vá explorando cada vez mais o seu ambiente. E aí chega um outro momento em que a mãe vai fazer uma certa retirada e vai abrir caminho para que o pai entre. Em psicanálise, a gente fala que o pai é a entrada da criança na cultura, é quem apresenta à criança a cultura, a sociedade, as leis. Então, é preciso, nesse momento, que a mãe confie nesse pai e que ela saiba
que ele pode cuidar dessa criança. E olha, se a gente pensar um pouquinho, acho que todos nós temos histórias em que a gente percebia, né, que se por um lado a mãe se sentia sobrecarregada e reclamava, né, dessa sobrecarga, por outro lado, ela também não confiava nem no próprio pai para que ele cuidasse dessa criança que já poderia ser apresentada ao mundo em certo grau, não é? Então é preciso que a mãe, o pai, eles conheçam, né, as funções materna, paterna, que eles se conheçam, e o autoconhecimento, então, aí entra como uma coisa essencial, não é? Porque com o autoconhecimento você também vai ter contato com a sua criança, com as suas experiências de filho, com aquilo que te marcou, para que você saiba, né, o que é seu e o que é do seu filho, da sua filha, do seu bebê, né? E que você possa perceber que talvez as suas experiências dolorosas, a sua infância não tão perfeita e maravilhosa quanto você deseja que seja a do seu filho, está interferindo tanto na sua relação com seu filho, quanto na relação que você possibilita que o pai tenha com o filho. Então o autoconhecimento é importantíssimo, e talvez por ele, né, você identifique algumas dificuldades e a necessidade de procurar uma terapia, a necessidade de procurar uma orientação para o seu exercício da maternidade ou do pai, né, da paternidade. Então, essas coisas todas são muito importantes, porque elas dão ao apego a possibilidade de se desenvolver, né, de uma maneira saudável, e com isso abrir caminho para um desenvolvimento saudável da criança. E tem algumas pesquisas que são muito interessantes e que eu anotei aqui para dividir com vocês. Presta atenção nisso. O preditor mais poderoso de apego e de representação de parcerias aos 22 anos, idade adulta, foi a representação da criança sobre o apoio materno e paterno na infância intermediária. Então, o que fez com que jovens adultos de 22 anos se sentissem mais seguros, né, no estabelecimento de parcerias, sejam parcerias íntimas, amorosas, parcerias de amizade, de trabalho, foi ter representações positivas do apego materno e paterno entre os 3 e os 6 anos. Então, olha a importância desse primeiro vínculo quase que exclusivo, quase que perfeito com a mãe lá no principinho, mas dessa entrada do pai um pouco mais para frente, para a construção desta segurança. Olha o engenheiros de novo aí. Você precisa de alguém que te dê segurança, senão você dança. As variações na qualidade do cuidado materno moldam os sistemas neurobiológicos que regulam reações de estresse. Existe hoje uma série de estudos, né, que falam da neurobiologia, que falam da neuroplasticidade cerebral, e todos esses estudos, todas essas evoluções vêm confirmando a importância da primeira infância, vêm confirmando a importância do apego seguro até para controle de estresse. Um apego desorganizado, um apego frouxo, instável, gera um estresse permanente para a criança. O estresse, ele altera, não é, a nossa bioquímica cerebral e corporal, não é? Excesso de estresse gera inflamações
pelo nosso corpo, gera adoecimentos. E de novo, a gente volta a falar uma coisa que eu sei que eu já falei aqui muitas vezes, não é? O afeto, a saúde mental, emocional, protege a nossa vida, inclusive de adoecimentos físicos. E por último, a aprendizagem é mais efetiva se a criança se sente valorizada pela pessoa mediadora. Então, até a inteligência da criança melhora, o seu potencial é mais utilizado se ela tem uma boa relação de apego no início e ao longo da sua infância. Então, o apego, ele é um pré-requisito necessário, mas não suficiente para que a criança se torne um membro cooperativo, valioso e aceito no seu grupo e na sociedade. A possibilidade de explorar, de evoluir, de aprender, de ser curiosa, né, deve complementar o apego seguro, de forma que as crianças possam enfrentar com sucesso os muitos desafios que serão colocados ao longo da vida, pelas relações, pelas situações normais. Para a gente terminar, eu quero ler a citação de um arcebispo, Anthony Bloom, de uma fala que ele fez no dia 26 de março de 69 e que é muito adequada para esse momento que nós vivemos. Ele diz assim: devemos lembrar que as pessoas são capazes de grandeza e de coragem, mas não no isolamento. Precisam das condições próprias de uma unidade humana solidamente entrelaçada, onde cada um esteja preparado para assumir responsabilidade pelos outros. Nada mais adequado para esse momento da nossa vida, né? Que é o momento em que talvez nós estejamos tendo a maior experiência de que somos todos responsáveis uns pelos outros. Essa capacidade é construída e alimentada ao longo de toda a nossa vida por alguma coisa que a gente chama de apego seguro.